Olá, hoje eu venho para apresentar o meu projeto de banco de dados envolvendo a série Boku no Hero. O anime Boku no Hero é um anime japonês que retrata estudantes com superpoderes em uma sociedade onde a maioria das pessoas possuem superpoderes e retratando o cotidiano deles e eles enfrentando os vilões da obra. Eu escolhi essa obra por gostar muito do conteúdo dela e achar muito interessante para poder fazer esse trabalho. Então eu pensei em um estudo de caso interessante que envolvesse o tema e lá começaram as ideias. Eu comecei com a ideia de que o governo japonês solicitou uma base de dados para poder registrar integrantes das ligas dos heróis, estudantes e os vilões. Isso serviria para poder manter um controle melhor do sistema público de heróis, vilões e estudantes. Então foram exigidos para os heróis algumas informações: a identidade, o nome do usuário, individualidade, afiliação, seus status, qual aluno ele treinava, sua idade, posição e vilão e inimigo. No caso de alguns estudantes, foi exigidas as seguintes informações: sua identidade, o seu nome de herói, a sua individualidade, a sua afiliação, a idade, a turma, qual era o seu mentor e a licença provisória, se ele possuía ou não. No caso dos vilões, era algo um pouco mais simples. Se ele possuía uma identidade, se sim, colocar essa identidade, o nome do vilão, qual era a sua individualidade, a sua afiliação e a sua idade. Então eu comecei toda a parte que envolveria a documentação. Fui lá e abri um documento Word, fiz o levantamento de requisitos e identidades e deduzi que teriam 3 tabelas: a tabela dos heróis, dos estudantes e dos vilões. A tabela dos heróis teriam as informações pedidas no estudo de caso, que seriam o seu nome, identidade, individualidade, afiliação, atividade, sua idade e também sua posição e o nome do vilão com o qual ele enfrentava. No caso dos estudantes, eu também coloquei o seu nome de herói, sua identidade, sua individualidade, sua afiliação, sua idade, sua turma e o nome de herói qual treinava ele, e se ele possui uma licença. No caso do vilão, seu nome de vilão, a sua identidade, a sua individualidade, qual era a sua afiliação e qual era a sua idade. Também constatei que haveriam alguns relacionamentos: um herói que treina um estudante e um herói que enfrenta um vilão, ou um vilão que enfrenta um herói. Então eu parti direto para o BR modelo, já iniciando com o modelo conceitual, criando as entidades vilão, herói e estudante, seus relacionamentos e também seus atributos, para poder deixar tudo isso certinho, para eu poder ter um direcionamento maior mais lá para frente na criação desse trabalho. Claro, também colocando a sua chave primária para eu poder identificar isso certinho. Depois do meu modelo conceitual estar totalmente completo, fui lá para o meu modelo lógico e criei as mesmas 3 tabelas, agora dessa vez adicionando a chave estrangeira. Muito importante, porque no modelo conceitual eu não conseguia fazer isso. Agora que no modelo lógico eu consigo, é melhor identificar esse tipo de atributo para poder receber o MB. Por favor, Edna, por favor. E aí eu parti para o meu dicionário de dados. Recriei as mesmas 3 tabelas com nome, os tipos de dados, qual era o tamanho desses dados, se eles eram obrigatórios, se eram atributos únicos, quais eram as chaves primárias, as chaves estrangeiras, se eram valores defaults ou se tinha algum tipo de regra de validação. Refiz esse mesmo processo para as tabelas aluno, herói e vilão. Terminei tudo certinho. E aí, tava tudo certo para eu poder passar para o modelo físico e ir direto para a linha de comando, poder criar o meu banco de dados. Depois de toda a etapa que eu tenho que fazer só no Word, eu tava muito feliz por ter terminado essa etapa, que é até um pouco chata. Então eu fui lá, abri o Laragon, abri o terminal e comecei.
Para poder saber como eu ia fazer, eu precisava saber se essa tabela já estava criada. Pesquisei, não tinha nenhuma tabela criada. Primeiro comando dado, create database com o nome da database que estava como Boku no Hero. Deu carry OK, parti para o próximo comando. Para eu poder usar o comando, todo mundo sabe, eu dei use, o nome da database que era Boku no Hero, e abri. Após isso, eu criei as primeiras tabelas, assim como estava lá no meu dicionário de dados, levantamento de identidades, tudo isso certinho. Criei a primeira tabela, que é a tabela vilão. Eu criei essa tabela primeiro por qual motivo? A tabela vilão é a única que não tem nenhuma chave estrangeira e que é necessária em outra tabela, que é a tabela herói. Depois de dar o create, inserir todos os atributos, definir vilão nome como chave primária, coloquei os atributos certinhos, quais seus tipos, tamanhos e carry key. Parti para o próximo comando, criar a tabela herói. Adicionei a chave primária, que era o herói nome, e todos os atributos que estavam lá na tabela herói no meu levantamento de identidades. Adicionei a Fire Key com Update Cascade e Delete Cascade para poder, quando eu inserir um atributo ou deletar um registro, isso ser alterado na outra tabela que essa Fire Key estava. Essa Fire Key é o vilão nome, que é a chave primária da minha tabela vilão. Depois de tudo isso, ter dado o carry key, parti para minha tabela estudante, e na tabela estudante, o que eu fiz? Iniciei o comando create table e adicionei a chave primária, que era o nome de herói. Depois fiz todos os outros atributos que eram necessários. Adicionei a chave estrangeira com update cascade, delete cascade, para poder quando eu deletar em uma tabela, alterar na outra. E a chave estrangeira que eu coloquei era herói nome. Dei desk para ver se as tabelas estavam criadas certinhas. Após o desk confirmada, parti para o meu próximo comando. Depois do meu desk, fui lá e fui inserir os meus primeiros registros. Inseri primeiro na tabela vilão. Lembrando, inseri na tabela vilão por qual motivo? Porque ele não tinha nenhuma foreign key para poder dar um problema. Fui lá, dei o meu insert into, e o primeiro vilão que eu inseri foi o Shigaraki Tomura. Coloquei lá as suas individualidades, sua idade, qual era a sua filiação e o seu nome. Depois disso, também inseri o overhaul. Coloquei tudo que era necessário, seu nome, idade e nananã. Depois passei pro Dabi. E depois coloquei o All for One e a Toga Himiko para poder finalizar todos os meus registros da tabela vilão. E aí eu inseri os meus registros na tabela herói. Inseri o do All Might. Depois passei pro Endeavor, pro Eros Hat e pra Ryukyo. E também fiz o registro do Hawks. Inseri todos os atributos em todos esses personagens necessários e exigidos nas minhas tabelas. Defini também quem eles enfrentavam para poder colocar minha chave estrangeira, e aí adicionei isso. Terminado de inserir os meus registros na tabela herói, inseri os registros na tabela estudante. Inseri o do Midoriya, o do Shoto e do Bakugo, também da Uraraka e do Kirishima. Coloquei quem eram seus mentores para poder colocar certinho as suas chaves estrangeiras. Terminei, quando tudo deu carry OK, passei para o meu próximo passo. Tem um select em cada tabela para poder saber se estava tudo funcionando, se os registros estavam corretos, e aí parti para o meu próximo passo. E aí, para poder saber se meu Update Cascade estava funcionando, fui lá,
utilizei o comando update na tabela herói, alterei o All Might para um All Might 1, aonde a identidade era Toshiro Yagi. Deu tudo certinho, carry ok, meu comando update cascade estava funcionando, ou seja, minha chave estrangeira também estava funcionando. Para poder conferir isso, dei um select from na tabela herói e na tabela estudante para ver se isso estava alterado, e estava alterado certinho. Depois foi lá e fiz o update na tabela vilão para ver se isso também funcionava na herói. Quando eu deletasse uma, na outra também funcionava. Dei o select, tava tudo certinho, passei para o próximo passo, que também era o delete da tabela vilão. Fiz o delete na tabela vilão, vi se também alterava na herói, também tava certo, e parti para o próximo passo. Fiz o delete da tabela herói para ver se também alterava na tabela estudante. Funcionou. Finalizei a criação da base de dados. Muito obrigado por assistir esse trabalho, esse vídeo no caso, e tchau!